Olha, eu vou falar agora com um padre que conhece tudo sobre a vida e sobre a família de Carlo Acutis. Este menino, né, que já está fazendo sim o caminho para os altares, ele que, beato, em breve será declarado santo diante de toda a igreja. Italiano, eu acho que é italiano. E agora minha dúvida é se ele nasceu mesmo na Itália ou não. Eu vou falar com o padre Fábio Vieira, que vai esclarecer tudinho para nós. Padre Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia! Bom dia, meu amigo. Saudades, hein? Saudade de onde você está falando? É aqui do Brasil ou você tá na Itália? Quem dera tivesse hoje lá tivesse estado em Assis comemorando esses dias, um ano de beatificação do Carlo, memória litúrgica dele, que foi agora dia 12. Não, estou em Ladário, Mato Grosso do Sul, aqui na fronteira com a Bolívia, meu filho, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Calor aí ou não, padre? Calor? Olha, choveu esses dias, deu uma amenizada, mas geralmente é 40, 45 graus. Eita! Ô padre, eu estava lendo o seu livro, que gostoso ler esse livro, meu Deus do céu. E esse livro aqui foi Carlo, né? Eu comecei a entender o seguinte, um menino santo dentro de uma família que também foi se tornando uma família mais próxima do coração de Deus. Tanto assim que é impressão minha, ou nos inícios a família não era tão chegada às coisas ali da igreja, não tinha uma participação de dizer, nossa, vivem na igreja, não era muito assim. É verdade, não era muito assim, mas respondendo a sua pergunta anterior, ele nasceu em Londres, tá? Eu estava desconfiado. Nasceu em Londres e veio rápido ali para a Itália. Perfeito. Isso, quando Inglaterra, bebê ainda Itália. foi para a Itália. Uhum. Perfeito. Olha, isso é verdade. Esse é um testemunho que Dona Antônia, a mãe do Carlo, não cansa de dizer, né? O meu filho me apontou o caminho para o céu. O nosso filho nos mostrou, né, essa alta estrada para o céu com a sua vida, com o seu testemunho, porque realmente não era uma família praticante, Alcides, como nós entendemos aqui. Eram católicos de berço. Eu costumo dizer, como nós falamos aqui no Brasil, católicos de IBGE. Vai lá, faz a pesquisa, que religião é a minha? Sou católico. Mas se for colocar na bandeira, na peneira aí, a qualidade compromete, né, o ser, né, porque não são na prática, só de nome. E o Carlo foi esse motor aí, esse sinal do amor de Deus, é aquela coisa que eu até falei para você daquela vez. O Carlo foi o santo que fez primeiro milagre em casa. A gente diz que santo de casa não faz milagre. O Carlo fez primeiro em casa e a sua mãe é a maior testemunha, prova, né, de tudo isso. A família hoje vive o carisma do filho, que é a meta para o céu, né? O desejo do Carlo era o céu sempre. Eu estou aqui com um bom mineiro, o padre Jairo. Daqui a pouquinho ele vai fazer uma pergunta sobre Carlo Acutis para você. Mas uma coisa me chamou a atenção também. Essa família que não era assim tão próxima da igreja, vê o menino mesmo, uma criança, se aproximando da Eucaristia, se aproximando da vida da igreja e cada vez mais envolvido com, assim, esse amor a Jesus e a Jesus sacramentado, esse amor a Jesus na Eucaristia, esse menino que entra numa igreja e passa ali horas em adoração, esse menino que quer conhecer os lugares onde Nossa Senhora aparecia e vai, por exemplo, a Portugal, vai para Fátima, e ali em Fátima ele assume o compromisso de rezar ainda mais o terço e passa a ser um grande divulgador do terço. Tem um trechinho no seu livro, na página 50, que você diz assim: o Carlo não é nosso, o Carlo é da igreja. E você está, na verdade, fazendo uma referência a Andréa, né? Andréa disse isso. O que isso significava? Eles tinham a consciência de que o Carlo era apenas assim emprestado por Deus para fazer parte dessa família, mas que a missão dele era uma missão muito maior, é isso? O Carlo não é nosso, Carlo é da igreja. É tão interessante que eu recordo muito bem quando o André falou isso. Isso foi próximo da beatificação
né? Esses dias eu fiz a memória do que eu vivi o ano passado todo, daquele momento que antecipou a beatificação do Carlos, toda a preparação, né? A mídia procurando a família, a Dona Antônia dando entrevistas e todo dia celebrando ali com eles. Eu acho que isso foi uma tomada de consciência de todos os dias, Dalcides, e chegou ao seu ápice, né? E o ápice dessa consciência de que Carlos é da igreja, é um grande dom para a igreja, foi ali nos dias próximos da beatificação, né? Porque foi ali que eu ouvi isso do pai, né? Foi ali que eu ouvi isso do pai. Numa outra alusão também, que em nenhum momento ele quis estar presente, ele não esteve presente na exumação. Lá na hora da abertura do túmulo também, que nós estávamos lá, na hora que a gente chamou ele para ir junto, ele não quis ir, não porque ele não quisesse ver, mas porque ele tem uma consciência mais racional das coisas, e ele disse assim, para mim o mais importante não é o corpo do meu filho, mas é a santidade dele, né? Então é um homem do silêncio, é um homem que está sempre nos bastidores, mas de uma capacidade reflexiva e uma visão teológica tão profunda, né? E nesses dias, próximo da beatificação, a gente estava conversando, Carlos não é mais nosso, Carlos é da igreja, Carlos é do céu, né? Então eu achei aquilo tão bonito, assim, um desprendimento, e ao mesmo tempo uma alegria, sabe? Você vê que o olho dele brilhava, Carlos é da igreja, né? Então assim, poxa, nós geramos um bem tão grande que hoje não é mais nosso, nós não conseguimos mais ter no colo, mas todo mundo pode ter o Carlos agora, sabe? Foi nesse sentido. Só para quem está em casa entender, Andréa, quem que é a Andréa? É o pai do Carlos. Porque lá na Itália, Andréa não é nome feminino, né? É masculino, né? Então, por isso que é o pai, né? Como André, né? Seria aqui no Brasil o André. Na página 72, você diz assim, às vezes brincávamos à mesa que Andréa poderia muito bem ser um excelente reitor de seminário, porque é o pai que acolhe, mas também disciplina. É muito verdadeiro com os filhos. Eu pude perceber nesse perfil, e nessa entrevista eu estou dando um pouco de destaque ao pai, André, essa personalidade dele, de alguém que assim tem clareza também em relação aos valores. E ele deixa claro quais são os valores, desde a mais tenra infância ali dessa família do Carlos, ele sempre tem uma postura ética muito bem definida. Estou certo na definição desse pai de um filho santo? Certíssimo, Dalcides. Olha, conviver com o André foi assim uma das coisas mais... Eu ficava às vezes assim, parado, só observando ele, né? Ele era o primeiro que chegava na capela, ele era o homem do silêncio, mas ele era extremamente preciso. Às vezes estava aquela barulheira da italianada, né, nos nossos bate-papos, na conversa, quando o André falava, tudo silenciava e ele era pontual. Às vezes a gente estava ali tentando encontrar a saída para isso, para aquilo, subjetivamente, lá vinha André e pá, né? Aí até a Dona Antônia que a gente brincava, acho que André, se não fosse casado, André ia ser reitor do seminário, ia ser um monge, alguma coisa do tipo, porque ele é preciso, ele é preciso, parece que ele vai dentro da gente, e, não sei, é muito interessante conviver com ele. Por isso que eu dizia que ele era disciplinador, né? Porque os gêmeos, os irmãozinhos do Carlos, ele tem uma ascendência muito grande sobre eles, né? Os meninos têm o pai com muita referência, justamente por conta disso. Ele é matemático, né? A questão é essa, que André é matemático, né? No seu trabalho, na sua vida. Então, ele tem uma lógica muito mais precisa, pontual, do que nós, muitas vezes, gostamos de elucidar, de romantizar, e André já vai... Pá. Ele é isso mesmo. Qual foi o critério para escolher Assis como sendo, assim, o lugar de referência para a devoção, a visitação a Carlo Acutis? Meu filho, tudo está ligado a São Francisco, né? É Francisco de Assis que encanta Carlo Acutis. Tanto é que o bispo de Assis, no seu livro, quando ele escreveu, ele disse que Carlo é um outro Francisco, num outro contexto, num outro tempo, mas são tão semelhantes e se encontram ali. Quando eles vão a primeira vez fazer peregrinação a Assis com Carlo, Carlos se encantou com Assis e queria ir todas as férias. Daí a família resolveu comprar uma casa lá.
é a partir daí que começa a profunda ligação, porque Carlos se sentiu completamente inspirado, né, atraído por Francisco. Eu diria o seguinte, Dalcides, olha o que eu vou falar agora. Carlos é mais franciscano que muitos franciscanos, viu? Ô padre, e eu estou vendo aqui que no finalzinho do seu livro, que é maravilhoso por sinal, você diz assim, a receita de Carlo para a santidade em 8 passos. Primeiro deles, né? Vá à missa todos os dias e faça a Santa Comunhão. Nós estamos falando de, assim, uma proximidade com Jesus na Eucaristia, e estamos falando de alguma coisa que Carlo Acutis costumava fazer, ir à missa todos os dias. Vá ao confessionário. E aqui a sugestão do Carlo é toda semana, mesmo que os seus pecados sejam aparentemente banais. Ou seja, ele queria a perfeição mesmo a qualquer custo, né? Porque não é comum um menino, uma criança, procurar a confissão com tanta insistência. Faça propósitos e ofereça pequenos sacrifícios a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Faça um momento de adoração eucarística diante do sacrário. É aquele tempo passado diante de Jesus na Eucaristia. Queira ser santo com todo o coração. E a gente está vendo a radicalidade de Carlo Acutis. Leia todos os dias uma passagem da Sagrada Escritura. Isso vai ajudar você no caminho da santidade. Lembre-se de recitar o rosário todos os dias. Ele está falando do rosário, hein? Está falando assim do um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço. Ou seja, o ciclo completo. E ele está dizendo também, peça ao seu anjo da guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que o anjo da guarda se torne o seu melhor amigo. São coisas muito práticas de um coração de menino, um coração de criança, mas com essas coisas simples e práticas, eu acredito que hoje pode ser o desafio para muita gente que está nos acompanhando e que esse recado de Carlo Acutis, este menino que caminha agora aos altares e em breve será declarado santo para toda a igreja, eu acredito que essa simplicidade é o que, assim, pode despertar numa madrugada como essa o coração de muita gente. O padre Jairo está pedindo aqui para fazer a pergunta. Fala, meu padre, vamos lá. Meu bom padre, que alegria estar com vocês aqui no programa Conta Comigo. E assim, eu vou ter a alegria de visitar lá o túmulo do Carlo Acutis, onde está a cripta com o corpo dele exposto, né? Porque, pelo que me consta, é incorrupto. E, padre, assim, eu irei em outubro de 2022. A gente vai com um grupo. E para mim é uma oportunidade muito grande aqui ouvir você falar mais sobre Carlo por causa disso. Eu gostaria que o senhor dissesse para nós por que ele foi sepultado lá em Assis. É claro que está subentendido em tudo que já foi dito em relação à intimidade dele com Francisco de Assis. Mas seria bom clarear para as pessoas ainda mais por que Carlo Acutis foi sepultado em Assis. Olha, que a sua pergunta é interessante, porque você sabia que foi o próprio Carlo que pediu, Desde quando ele chegou a Assis, ele disse para Dona Antônia, em vida, eles nem imaginava o que seria depois. Mama, né, eu quero um dia ser enterrado aqui. Aquilo marcou profundamente Dona Antônia. Ela, mas filho, mas eu vou ser enterrada primeiro, né, eu vou morrer primeiro. Não, mama, eu quero ser enterrado aqui. Tanto é que quando o Carlo morreu, não tinha lugar no cemitério, porque é um cemitério antigo. E 2 anos, Carlos foi enterrado ali na região de Milão mesmo, onde tem o jazigo da família. Tanto é que logo 2 anos depois, 1 ano para 2 anos depois que Carlos já tinha morrido, estava sepultado lá em Milão, foi feita uma parte nova, o cemitério foi ampliado, e a primeira coisa que Dona Antônia fez foi comprar. Porque como é uma cidade histórica, está lá em cima na montanha, né, é um grande condomínio fechado, não tinha mais cemitério também, tinha só as famílias tradicionais, aquela coisa toda. E foi feita uma parte nova. E Dona Antônia comprou imediatamente e fez o translado. A gente percebe que ele foi mesmo lá um bom mineiro, né?
Ele foi devagarinho, devagarinho, até conseguir o lugarzinho dele lá. E a família foi fazendo todo esse processo, né? A gente estava brincando aqui com o meu músico sobre o jeitinho mineiro de ir se aproximando até se instalar. Acho que ele viveu isso. E uma coisa que me encanta muito, padre, no Carlo Acutis também, é esta desmistificação de santidade. É o menino que joga bola. É o menino que está de camiseta, de calça jeans, como já dizia o nosso saudoso João Paulo II, né? É alguém que está com os pés na realidade, mas o coração ancorado em Deus. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam no santo numa cripta, nos altares distante da realidade. Não, a nossa santidade, ela se constitui pela vivência da palavra de Deus, na intimidade com Deus, nos sacramentos, na vida cotidiana. É tão bom ver esse menino novo quebrar esse paradigma, esta visão muitas vezes engessada de santidade e nos inserir nos céus com os pés na terra. É aquela história, padre. O Carlo vem ser uma referência de que a santidade, que é um chamado de Deus, não muda, é um chamado de Deus. O que muda são os contextos dos tempos, que muitas vezes nós fazemos uma caricatura, né? Tanto é que quando tem tanta gente que diz, eu não sou digno de ser santo e não sei o quê, como se a santidade fosse um privilégio de alguns somente. Não, todo mundo foi chamado à santidade. A grande questão é que muitos não tiveram a coragem. É verdade. De abraçar esse caminho, que é exigente, mas ao mesmo tempo é muito leve quando você é livre. E Carlos fez esse processo sem deixar de ser o que era, né? É um chamado que eu acolho, eu não preciso adulterar o que sou, mas eu devo potencializar aquilo que eu trago dentro de mim, sobretudo o bem, o desejo do amor, de todas essas coisas boas, né? E Carlos mostrou isso com o seu jeito de ser, como Francisco no seu tempo, tá? Como Francisco no seu tempo. Então, o bacana de tudo isso é que a santidade está aí, é o chamado para todo mundo. É atual. Agora você é livre. Ô, padre, a gente vai ter que encerrar a entrevista, mas eu queria mostrar a foto, porque a gente foi falando da Antônia, né? E eu estava imaginando uma senhora mais idosa. Mas não, a mãezinha dele é uma moça, né? Uma senhora muito nova ainda, né? Aqui, 54 anos. 54 anos, a minha idade, tá vendo? Ainda não cheguei lá, não. Não chegou, padre? Ele ficou esperando eu falar, a minha também. É difícil, viu? Fiquei esperando o padre. Alcides, olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. O meu aniversário foi 9 de outubro e o meu presente foi a beatificação do Carlos, porque eu estava lá. Ô padre, e você estava lá naquele momento, eu achei tão bonito quando aquelas imagens assim, né, a pintura, né? Ele é um moleque bonito, né, padre? Moleque bonito, belo, né? Filho, assim, belo. Saudável. Você percebe que né, é de bem com a vida, sorridente, menino do esporte, menino da internet. A juventude, né? Dos nossos tempos mesmo, né? E eu tenho certeza que vai atrair muitos corações por esse mundo afora. Ô padre, eu quero te agradecer. Obrigado, viu? É o padre Fábio Vieira, que a gente vai esperar aqui. Próxima vez que estiver em São Paulo, padre, vem aqui passar um pouquinho de frio junto com a gente, tá bom? Beleza, eu aviso a turma de vocês aí. Tá. Obrigado, Dalcídio. Beijão, meu querido. Você é sempre muito joia. Obrigado, meu bom padre. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau. Ó, que legal. Ô, padre, vamos...